Esses homens aí, meu irmão, estão em cima do altar que nem Saul. Perdidinho. Olha, tá para lá, tá para cá. Eles precisam do altar para falar de Deus, né? Aí Deus nos usa sem estar em cima do altar. Eles precisam do altar para falar de Deus, né? Aí Deus nos usa sem estar em cima do altar. Deus usa os irmãos aqui para falar a verdade. E outra coisa, eu vou dizer a você, eu nunca vi na minha vida um falso profeta se arrepender de pecado. Eu nunca vi. Me mostra na Bíblia onde tem um falso profeta que se arrependeu e foi salvo. Eu nunca vi na minha vida. Como é que a pessoa vai se arrepender do pecado se tudo que você vê ali, você analisando, olhando espiritualmente, você vê que o Espírito Santo já o deixou? Que nem Saul mesmo. Não tem. Saul se arrependeu de alguma coisa? Só tem um que consegue fazer o ser humano se arrepender dos pecados, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo se afastou do ser humano por causa da soberba e de querer ser igualar a Deus, que nem ele se iguala a Deus mesmo. E muitos idolatram ele aqui como Deus, por isso que merece esse rei que tem, porque idolatra ele e Deus dá. Você não quer idolatrar? Então toma o rei que você quer, esse rei que você quer, então tome para vocês aí. É isso que está acontecendo aqui. Mas só que o trabalho dos irmãos aí não é em vão. Entendeu? Muitas pessoas têm aberto seus olhos e têm parado de alimentar esse sistema perverso que não cuida de ninguém e o dinheiro é só para luxar das custas de órfão e de viúva, reverendo. Josué Augusto, você, nessa sua luta, que é, né, incansável, consistente, você vê alguma esperança de ainda, agora no nosso tempo, na nossa geração, né, você ver o resultado, um resultado? Você já viu algum resultado, já teve algum resultado, e você acredita que esse sistema, mais cedo ou mais tarde, vai ruir? Qual a sua opinião, por gentileza? Eu vejo o seguinte: quando o doutor Miguel, apropriadamente, não é, usou aí, ele sempre usa a expressão que o sistema virou um monstro. Um monstro. E a sua afirmação também que o sistema agigantou-se. O sistema agigantou-se. Essa problemática do desvio da finalidade, né, das igrejas no Brasil, com especificidade, é visível, é muito grande e esse desvio tem se agigantado mesmo, tem virado um monstro, pelo menos eu percebo, de uns 30 anos, 20 anos para cá. E a cada dia que passa, parece que a coisa vai se avolumando. Mas eu queria deixar registrado aqui o seguinte: houve pequenos detalhes na Bíblia, na vida de pequenos, até na idade, né, pequenos instrumentos, que ficaram registrados. E não somente tiveram um efeito modelador, modificador, na época, como até hoje serve de esperança, de exemplo, de parâmetro, né? Por exemplo, aquela meninazinha que estava cativa na casa de um general, Naamã, não é? Ela estava lá e porque ela, em determinado momento, estava no lugar certo e na hora certa e falou o que era certo, ela mudou a realidade do rei Naamã, do general Naamã. Não é verdade? Deus, através da menina, usou o profeta Eliseu, fez aquela grande cura, ficou registrado o Rio Jordão, ficou registrado a menina, Naamã, o profeta Eliseu e esse fato. E hoje, pregadores do mundo inteiro pregam sobre isso. Eu anotei aqui o pequeno Davi. Ele estava esquecido lá atrás das ovelhas e os seus irmãos, em número de 6, me parece que eram 7 com ele, estavam sempre na frente de batalha, eram homens guerreiros, modelos. Mas o pequeno Davi, através de sua bravura e através da sua intenção e da sua visão, de que aquela guerra não era contra o exército de Israel, simplesmente, mas contra o Deus vivo, Deus se agradou dele. E todos conhecem a história do pequeno Davi. Foi lá e derrotou o monstro, derrotou o gigante, como o monstro, como o doutor Miguel falou, e o gigante, como o Hafner falou. Está registrado na Bíblia. Um homem que Deus disse: olha, achei um homem segundo o meu coração.
em um dado ponto da história da humanidade. E uma outra pessoa também pequenininha, e estava lá, talvez não visível, foi Rod, a menina que percebeu quando Pedro bateu a porta. Pedro estava preso, vigiado por soldados, além de preso, estava amarrado, mas a igreja orava, né? A igreja orava. E a igreja orando, Deus mandou a resposta. Mas existiam ali as pessoas que, apesar de estar orando, não acreditavam que foi Pedro que havia chegado. Mas como é que Pedro se soltou? Está vigiado por soldados, está trancafiado em portas de bronze e de ferro, amarrados os pés. E como é que chegou? Mas a menina disse, é Pedro. A mesma coisa. Meus amigos, minhas amigas, Rafa, né, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós estamos lutando contra um monstro, como o doutor Miguel falou, contra um gigante, e que cada vez mais ele é alimentado pela ignorância, pela ambição e pela falta de conhecimento bíblico, histórico até também, daqueles que se dizem cristãos. Mas olha, doutor Miguel falou uma coisa no podcast dele, muito importante, semana passada, na live que tivemos, a respeito daquela estátua que Nabucodonosor viu e depois levantou no campo de Dura, né? A imagem dele. E a imagem era tão grande, mas os pés eram de barro. Era de barro. Esse sistema religioso não tem consistência, apesar de ser gigante, apesar de ser monstro, ele é frágil, porque ele deturpa a verdade cristalina, insofismável, da palavra de Deus e do evangelho para tirar proveitos próprios. E o dono da obra, amigo Rafina, o dono da festa daquela casa que convidou, né, os convidados para que a casa se enchesse. O dono da vinha, que colocou trabalhadores e deu 5, 2 e 1 talento. Eles ambos se ausentaram, mas a festa da casa tinha um dono, a casa tinha um dono, a vinha, ele se ausentou, mas a vinha tinha um dono que ia cobrar. A mesma coisa é hoje. Eu tenho plena, absoluta e irrestrita certeza que nós estamos dando uma contribuição essa, né, doutor Miguel, que não foi planejada por Josué, não foi planejada, nem está sendo executada. Nós somos apenas um instrumentozinho que estamos trabalhando nesse grande projeto, nesse grande plano de Deus, para, com certeza, sem sombra de dúvida, não sei se esse monstro será destruído nessa minha geração. Eu não sei se esse gigante vai cair na minha geração. Uma coisa eu sei, Deus está se utilizando de doutor Miguel, de Josué, de Rafina, do nosso irmão Eric, muito bem-vindo, Eric, é um prazer estar com você, para mostrar a realidade que esse gigante está, como o Rafina bem falou, usurpando uma coisa que não é dela. Bem, agora, Deus é longânimo. Então, Josué acredita plenamente que esse trabalho nosso tem um meio, tem um início, um meio e um fim. E cujo arquiteto, não é Deus. Josué pode dar a contribuição dele, doutor Miguel, se Deus não estiver nos planos de Deus, dá um fim a essa situação. Enquanto nós estivermos concomitantemente trabalhando, nós passaremos, não é verdade? O nosso trabalho ficará registrado, terá sua eficácia e Deus levantará outro. Para terminar, porque eles costumam dizer o seguinte, né, meu amigo? Olha, Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja e jamais prevalecerá. Mas nem por isso Satanás deixa de atacar. Os algozes deixam de se levantar. Só que eu creio, meu irmão, sem sombra de dúvida, que o evangelho, por fim, ele, antes da conclusão, não é, dos tempos, Deus haverá, ele mesmo, de fazer uma mudança, uma transformação. E aí, aqueles que tiverem edificado, como o apóstolo Paulo falou, olha, com palha, com feno, com madeira, essas obras se desfarão. E nós estamos simplesmente ajudando. Não cabe a nós determinarmos o tempo e nem a maneira. Estamos contribuindo, não é? Nesse plano de Deus. Quiçá, quem sabe, eu, você, doutor Miguel, Giovanni Cardoso, Eric, estamos nessa geração e Deus já terá, com certeza, uma reserva plena para levar à frente essa batalha.
A minha visão é essa. Você falando em batalha, eu lembrei de uma batalha ocorrida em Pernambuco, né, no século XVII, a conhecida Batalha dos Guararapes, né? E o povo pernambucano, ele tem no sangue essa coisa de lutar, né, da luta. Agora, tem ali no século XVII, a Batalha dos Guararapes, a luta das tropas portuguesas para a expulsão dos holandeses, mas... Doutor Luiz Miguel, né? Já vou liberar aqui os áudios, né? Vou liberar o áudio aqui do doutor Luiz Miguel. Doutor Luiz Miguel, o senhor na sua luta, né? Incansável, na sua luta assim, vá lá, de forma bastante direta, contundente. Eu tenho acompanhado no canal do senhor também. O Josué Augusto tem participado bastante lá no podcast, né? No canal Pode Expressar. O senhor tem alguma esperança, né? Porque às vezes a pessoa fica na igreja como o burro Benjamin da obra do George Orwell. O burro Benjamin ele não se metia em nada, né? Não, para mim nem uma coisa nem outra. Nada disso aí vai dar, tem futuro, né? O Benjamin estava ali na fazenda dos bichos, porque ele também era um dos bichos, mas ele não se metia de um lado nem de outro. Quando perguntava, e aí, Benjamin, o que é que você acha? Ele, eu não acho nada. Porque nada disso, e não vai dar em nada isso aí, né? E tem gente que não quer saber, tá lá, mas não quer saber. O senhor acha, vou fazer essa pergunta primeiramente para o senhor, que o senhor vê alguma luz no fim do túnel, de que ainda nessa geração mude alguma coisa dentro do sistema religioso em Pernambuco? Hafner, eu posso dizer a você o seguinte: o nosso trabalho ele tem gerado aí uma modificação muito intensa no seio, no centro de todo esse sistema aqui em Pernambuco. Por quê? Após as denúncias iniciadas por Josué, você pode observar que saíram várias pessoas da Assembleia de Deus e declararam isso, certo? Pessoas que se sentiam enganadas pela direção, pessoas que foram perseguidas. Então, o nosso trabalho aqui em Pernambuco, ele é um trabalho de formiguinha. A gente não se preocupa com o amanhã, a gente se preocupa simplesmente em fazer as denúncias. E as pessoas utilizem seu senso crítico, utilizem a sua inteligência para descobrir por si próprios que são enganadas. Vamos continuar batendo e não vamos retroceder de nossas denúncias. Se cair a carapuça na cabeça de alguém, infelizmente, a gente vai continuar batendo. E esse sistema aí que você fez da analogia, dessa metáfora, eu posso dizer o seguinte: o sistema religioso aqui no Brasil, ele criou um monstro que foi alimentado lá atrás e ele foi crescendo ao ponto de hoje ele está tão poderoso que ele está engolindo todo mundo. Inclusive, a gente tem uma bancada evangélica que conta para mais de 130 parlamentares. Então, veja que o monstro, ele se alimentou e criou agora um poder que não só dentro das igrejas, mas um poder político. E a imunidade tributária que esse sistema obteve com o poderio da Igreja Católica, que repassou para ele esse poderio da imunidade tributária, não pagam nada. Isso aí o tornou, esse monstro, numa figura que engole a todos. Quem ousa atravessar no caminho, ele engole. Está entendendo? Então, foi alimentado esse monstro está hoje no centro. Você pode observar, eu falei 10 igrejas numa rua, uma internauta aqui, que eu não me lembro o nome dela, disse que tinha 27 templos numa mesma rua. Então, você veja a situação do sistema religioso, ele cresceu tanto que hoje ele influencia as eleições, ele influencia todo o segmento da sociedade, mesmo aquele que não seja evangélico, ele influencia, é muito poderoso. E a gente, como formiguinhas, a gente faz um trabalho aqui em Pernambuco que, graças a Deus, tem repercutido aí em todo o Brasil. Muitas pessoas agradecem a Josué, agradecem a mim, a gente ter levantado esse tapete
e colocado toda a podridão dos bastidores desse sistema para todos verem. É como se você desnudasse toda a sistemática religiosa e dissesse, olha, isso aqui está podre, pessoal, isso aqui cheira mal, isso aqui não presta, isso aqui você não suporta colocar na sua sala, porque é um cadáver que está cheirando mal, mas mesmo assim ainda tem pessoas que continuam alimentando e continuam colocando esse cadáver na sua sala, mesmo apesar de cheirar mal, mesmo apesar de ser enganador. Infelizmente, é um trabalho que a gente não se preocupa com o resultado. Esse trabalho, eu tenho dito a Josué e aos demais, ele iniciou com uma denúncia e, posteriormente, a igreja, veja bem, a igreja veio com uma nota informativa em nome da presidência, dizendo que tudo que a gente estava denunciando eram mentiras. Posteriormente, se descobriu que eram verdades, porque a verdade, Rafne e Josué, ela se sobressai sobre qualquer mentira. Até hoje, depois dessa nota explicativa do vice-presidente, que é o filho do pastor na época, o Ailton Júnior, ele, posteriormente a essa nota, ele não veio trazer outra nota explicativa para os membros declararem que todas essas denúncias são mentiras, são fábulas. Não. Por quê? Porque verdades são imutáveis. As verdades que são faladas por Josué. Eu nunca vi uma mentira no canal de Josué, assim também no seu canal, e a gente coloca à disposição de quem queira contrariar, quem queira contrapor, venha e assuma, e venha, dê a cara e diga que tudo isso é mentira, que isso não é verdade. As coisas que nós falamos nos nossos canais são puras verdades. São verdades que não tem como você contrapor, porque nós temos documentos. Quando nós falamos, nós temos documentos, nós temos testemunho de pessoas, testemunhos que são esclarecedores. Como eu falei agora há pouco, inclusive Josué, eu tinha falado no privado com Josué, essa questão de um pastor ser excluído pelo simples fato de não dar glória ao Napoleão, não dar glória ao poderio religioso. Então, você veja que é um monstro que cresceu tanto que seus sectários, seus seguidores, seus fanáticos seguidores têm que dar glória e agradecer a ele, mesmo que ele seja sustentado pelas oferendas que são os dízimos, mas você tem que agradecer. Se não agradecer, você é sumariamente excluído e colocado no ócio, mesmo que aquilo venha a gerar sua morte, mas é colocado no ócio. A gente tem vários relatos de pessoas que ceifaram a própria vida por desencantarem com o sistema, descobriram que aquilo era uma falácia, descobriram que aquilo era um teatro e caem em depressão e posteriormente ceifam a própria vida, porque se desencantam, perderam a esperança naquilo que eles acreditavam piamente que fossem verdades e eram mentiras. E o ser humano, quando cai numa situação dessa, infelizmente, alguns que não são fortes emocionalmente para progredirem, terminam ceifando suas próprias vidas. Essa é a realidade do nosso sistema. É grande, virou um monstro, e agora ele está crescendo e está engolindo a todos. A verdade é essa. É lamentável, né? E o senhor falando aí de pessoas que ceifam a vida, geralmente são aqueles que acreditam na existência da montanha do algodão doce, e na minha opinião, com todo respeito a quem passa por esse tipo de fraqueza, é uma pessoa que não estava com a fé fundamentada, solidificada, enraizada na rocha que é Cristo. Elas estavam no mundo acreditando, na verdade, nas promessas desses líderes dos corvos, né, dos corvos, que fazem aquela promessa da existência de uma montanha do algodão doce, mas é justamente isso, o falso evangelho apresentado, as falsas promessas, esse paraíso utópico inexistente, que não é a promessa verdadeira do evangelho, atenção, tá? A promessa verdadeira. Então, eles acabam, essas pessoas, na sua maioria, que pertencem a essas organizações, elas são levadas a crer que aquela organização religiosa é a verdadeira, que aqueles representantes, eles são
os enviados de Deus, os representantes de Deus, que uma bênção da parte deles representa a bênção da parte de Deus, e a maldição deles, as maldições deles, representam as maldições da parte de Deus, e a pessoa fica naquele mundo. Quando ela se vê, sabe, elas, poxa, minha vida passou, aí ceifa a própria vida. Agora, outras pessoas não, outras pessoas saem do sistema, ainda que depois de 10, 15, 20, 30 anos, saem desse sistema e, obviamente, pronto, é assim. Mas como o doutor Luiz Miguel bem colocou, o sistema se agigantou por conta das alianças que fizeram, principalmente politicamente falando, criou-se um poder midiático, um poder econômico, político, além do religioso. Estamos aqui com 3 ilustres, né, pessoas, amigos, o José Augusto, o doutor Luiz Miguel e o Eric Ribeiro, que são de Pernambuco, estão lá, em loco, nessa luta, nessa batalha. O Eric Ribeiro, que inclusive foi processado, né? Foi processado pelo sistema, né? O Eric Ribeiro teve esse dissabor, digamos assim, de ser processado e, enfim, acabou que gerou um outro processo também. Fica à vontade, tá bom? Eu queria agradecer aí o convite aí, graça e paz a todos os irmãos que estão na live, todos que estão assistindo. Meu amigo aí, doutor Luiz Miguel aí, que tem uma gratidão imensa pelo doutor Luiz Miguel, que me ajudou muito aí, está me ajudando aí nesse processo aí contra esse... o Lobão aqui, o Lobo, né? E o meu querido aí, Josué Augusto, que é outra benção aí, que tem lutado aí pela verdade, entendeu, meus amados? Olha, a palavra do Senhor diz, né, bem claramente que muitos falam a verdade, né? Mas só que não permanece, na verdade. As ovelhas estão sendo enganadas por quê? Porque eles ouvem umas 10 palavras de verdade e ele não se atém às outras palavras que eles ouvem. Então, hoje em dia aqui, as pessoas estão muito enganadas, estão idolatrando demais esse cidadão aí, que tem feito uma péssima gestão aí, e são uma vergonha, escândalo em cima de escândalo. Você só ouve falar dele quando é coisas ruins. Você não vê um projeto maravilhoso para você elogiar. Você procura algo para elogiar no cidadão e você não encontra. Entendeu? Você não encontra. Por quê? Porque está completamente perdido. Está completamente perdido. O dinheiro da igreja, que era para ser usado para cuidar de órfão e de viúva, hoje é usado para pagar processo e para processar os irmãos que se levantam para falar a verdade. Pessoas passando fome e eu pagando advogados caríssimos com o dinheiro deles. Pessoas, reverendo, que saem de manhã para trabalhar aqui, sofredoras, que voltam à noite para ganhar um salário mínimo. E outra, tem muitos que não ganham nem um salário mínimo. Para no final do mês, separar seu dinheirinho e levar. E no domingo levar sua oferta. Para quê? Para ele querer intimidar os irmãos, processando os irmãos. Por quê? Porque os irmãos estão questionando e estão falando a verdade. O irmão Josué Augusto, o doutor Luiz Miguel, o seu canal lá pode expressar, o irmão também Josué Augusto no seu canal lá, Josué Augusto, e o presbítero Giovanni, e outros aí, como o senhor também, e outros aqui da plataforma também, tem alertado muito o povo de Deus aí sobre isso. E muitas pessoas pensam que a gente é inimigo da igreja. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios 11, 19 diz que é importante que haja essas coisas. É importante que haja. Para os verdadeiros se manifestar entre vós. O irmão Josué Augusto se manifestou lá, entre eles mesmo. O doutor Luiz Miguel também, para se cumprir o que está aqui na palavra do Senhor. Eu também, o reverendo também, para alertar as pessoas aqui. Olha, irmão, eu conheço pessoas aqui que trabalham com reciclagem. Eu vejo passando na frente da minha casa com uma bicicleta, garrafa, latinha, e são idólatras desse cidadão. São idólatras. E pega aquele dinheirinho ali que eles vão vender aqui no armazém, vende lá, dá 30, 20, 30 reais e olhe lá. Aí daquilo ali tira uma parte e vai levar para alimentar o cidadão, fortalecer o cidadão para ele processar os irmãos aqui, para querer intimidar os irmãos. É inacreditável o que está acontecendo aqui, mas tem uma história muito interessante que eu vi, meu irmão, que tinha um incêndio no prédio.
Aí um passarinho viu aquele incêndio. Aí o passarinho ia numa poça de lama, pegava um pouquinho de água no bico, ia lá em cima e soltava naquele prédio. Ia lá e soltava naquele fogo. Ia lá e soltava naquele fogo. Aí os outros olharam para ele assim, oxe, que bicho idiota. E tu vai conseguir apagar isso daí? Tu vai conseguir apagar isso daí? Aí ele disse, pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Entendeu? E teve uma hora que aquele fogo se apagou. Teve uma hora que aquele fogo se apagou. Esses homens aí, Deus o Todo-Poderoso, eles primeiramente não têm compromisso com Cristo nem com a palavra de Deus. Amar a ovelha, esquece isso daí. Isso aí é coisa de outro mundo aí para eles aí. Esqueça esse negócio aí. Aí não. O negócio é poder. O negócio é poder.